Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Fala aí, Egresso, produzido pelo Conexão Carreiras São Camilo. E hoje, esse episódio também é em homenagem ao Dia do Pedagogo. Bom, eu sou a Luciane Pedro, coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário São Camilo, e estamos recebendo hoje nossa ex-aluna, nossa egressa, Débora Cristina Rocha, que estudou conosco, cursou a pedagogia e hoje está conosco ainda no curso de especialização em psicopedagogia clínica e institucional, continua conosco agora no Lato Senhas. E a Débora está trilhando uma carreira docente como pedagoga, e veio aqui compartilhar um pouco conosco dessa sua trajetória profissional. Mas passo a palavra para a Débora para que ela possa se apresentar aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à casa, a São Camilo, porque foi aqui que eu fiz uma graduação muito boa, de excelência, e por meio dessa graduação foi que eu me recoloquei profissionalmente, porque eu era professora de ensino superior há muito tempo e com a revolução digital, o número de aulas lá no ensino superior foi diminuindo bastante e eu sempre pensava, nossa, o que eu posso fazer agora para eu continuar trabalhando? E nisso, buscando emprego num determinado momento, eu mandei um currículo para uma escola de fotografia, porque eu sempre trabalhei muito com fotografia e dava aula sobre isso, na universidade. E o coordenador, na verdade, o dono de lá, ele me contatou e me disse o seguinte, olha, o seu currículo ele é muito bom, mas ele está muito voltado para a educação. E eu agradeci muito ele, porque é tão difícil alguém te dar um retorno sobre currículo, o que não está legal, o que precisa melhorar ali. E ele fez isso porque ele me disse que ele percebeu que eu preparei o currículo para a empresa dele. E me agradeceu, olha, eu vi que você adaptou o currículo e tal, e geralmente as pessoas não fazem isso, elas mandam o currículo padrão. Eu não fui trabalhar com ele, mas o que ele me passou teve um valor muito grande e, ao mesmo tempo, ele também viu muito valor no que eu fiz. E, a partir dali, eu comecei a pensar, poxa, é mesmo, está muito voltado para a educação. Tá aí, por que eu não vou de vez para a educação? E dentro do universo da educação, a pedagogia, que é o grande curso, que é a grande graduação. E aí eu me refiz, eu já tinha mestrado e doutorado, falei, não, eu vou fazer essa graduação, que seja. E cursei 4 anos da graduação de pedagogia aqui na São Camilo. O que eu posso dizer é que as professoras do curso, a coordenação do curso foram muito boas, São excelentes, eu aprendi muito. E assim que, olha, não posso nem dizer assim que eu me formei. Antes de eu me formar, eu já comecei a conquistar coisas com essa graduação. A pandemia tinha paralisado tudo, aí eu tinha me inscrito em vários concursos, assim, como treinei. Vou lá treinar, sabe? Vou ver como é que eu tô. E no fim, quando já estava, finalizando o curso, as coisas voltaram e aqueles concursos que estavam paralisados começaram a acontecer as provas. Eu fui prestando as provas e tive a sorte de começar a ficar entre os primeiros lugares. Aí foi uma correria, porque para eu assumir as vagas que eu queria, eu tinha que finalizar meu curso. Então, eu fiz todas as provas, todo o TCC, tudo assim, muito rápido, e antes, Então, assim, eu estudei
conteúdo de um semestre em uma semana. Eu fiz as provas, passei, apresentei um TCC que eu acho que ficou legal e eu fui assim, olha, eu recebi a minha graduação no dia 8 de março de 2022, no dia 10 de março eu assumi uma vaga numa rede lá da região de Jundiaí. E é assim que eu comecei a trabalhar dentro da pedagogia no ensino fundamental. Cerca assim, de uns 3 meses depois, eu fui chamada para um outro concurso mais perto da minha casa e mudei. Porque eu ia para essa cidade, na região de Jundiaí, Várzea Paulista, era assim, olha, uma viagem. Eu tomava o trem, era 1 hora de trem da minha casa, chegava lá, a realidade do lugar é uma estrutura de transporte público precária. Então, a escola não era tão longe da estação de trem, mas o ônibus demorava. E eu fui trabalhar ali dentro de uma comunidade, né? Então, um universo bem diferente do ensino superior, porém, ensinando. E isso daí, vamos dizer assim, a pedagogia, eu já sabia ensinar, sim, no ensino superior. Porém, a pedagogia me trouxe coisas para eu ensinar melhor. E mais do que ensinar melhor, para ajudar os alunos a aprenderem, porque, na verdade, eles que são os protagonistas, eles que vão em busca de aprender, que têm a curiosidade, a gente ajuda eles, né? Mas faz parte de ser humano e em busca do conhecimento dele. Desde muito pequenininho a gente observa isso. Que bacana, Débora, saber que você já se inseriu, eu sei, até porque eu acompanhei bem isso, né? Na carreira como pedagoga, até antes mesmo da finalização do curso, já tinha passado em concurso, tanto é que a gente teve que acelerar a finalização, né, a diplomação da Débora, para que ela pudesse ingressar nos concursos que foi aprovada. E, Débora, nessa linha eu gostaria de perguntar para você o seguinte, né? Fala para a gente um pouco, você até falou, porque você se formou logo quando a gente estava voltando do isolamento social, né? Por conta da pandemia. Mas como é que você sentia o mercado quando você entrou e como você sente o mercado para a área do pedagogo hoje? Eu sei que faz pouco tempo, mas você já notou diferença? Porque hoje, né, nós vivemos no contemporâneo com as mudanças muito aceleradas, né? Então, às vezes, de um ano para o outro, a gente já sente uma diferença muito grande na inserção no mercado, de como se configura o mercado. Conta para a gente um pouco isso em relação à inserção do pedagogo, da pedagoga. A carência de professores no nosso país, né, muito grande. E pode parecer que não, mas de um ano para o outro essa carência ela se agrava. Então, isso tem, assim, no que a gente pode falar em relação às questões sociais, é uma situação, assim, bem difícil e bem grave que a gente vai ter que ter políticas públicas para poder reparar isso, né? Porque a base da nossa sociedade está ali. Mas, em termos de trabalho, isso significa que falta gente. Então, aonde você chega, que você é professor, você é graduado em pedagogia, você vai ter trabalho, tá? Sempre vai ter. Tanto é que é muito comum, pelo menos nessa primeira rede onde eu trabalhei, a insuficiência de professores é tão grande que, assim, você pode trabalhar, então, em 2 períodos. Tem mais trabalho do que pessoas para executá-los. Uma coisa interessante lá, por exemplo, 90% da força de trabalho de professores vinha de outras cidades. Então, eles forneciam, assim, davam muitas facilidades para que os professores fossem até lá.
porque a questão da distância, a questão do tipo de lugar onde vai trabalhar, enfim, certas particularidades que a gente tem. Então, falta gente. Vai ter, assim, sempre aqui e ali, algumas formas de conseguir professores, porque a sala de aula é assim, muita gente pode chegar um pouquinho atrasada ou faltar, mas não o professor. Tem que ter o professor ali para poder dar aula, E a falta é tão grande que quem entrar nessa área dificilmente vai ficar sem emprego. Com certeza, Débora. Também a gente vem acompanhando, nesse lugar de docente e de coordenação, de um curso em pedagogia, que a demanda já é grande de estágio remunerado durante o curso. A gente tem mais pedidos de estágios do que, efetivamente, alunos que possam assumir esses estágios remunerados, porque há essa carência, de docentes e de auxiliares da docência, que é um pouco esse lugar que os estagiários acabam ocupando. Então, pelo que você nos colocou, Débora, não houve dificuldade, até porque me parece que você tinha muito claro seguir a docência na educação pública, Sim. Então, você um pouco que traçou esse caminho. É a educação pública que eu quero, Então, se preparou para os concursos, olhou os concursos, mas mesmo com essa clareza de direcionamento para construir aí a sua carreira, me conta um pouco de quais dicas que você gostaria de ter hoje na posição de egressa, olhar um pouco para você lá atrás como aluna, quais dicas que você gostaria de ter tido naquele momento que você estava ingressando na pedagogia? Olha, houve uma dica que para mim, que assim, eu cheguei a ter, E essa dica para mim, quando eu cheguei na escola, no show de escola, para mim valeu ouro. Cada escola é uma escola, nenhuma é igual à outra. Muitas vezes, quando você muda de escola, parece que você está mudando assim de universo, tá? Então, cada lugar, ele se configura, ele se estrutura, ele se organiza de uma maneira. E é importante perceber isso, porque a escola ela está muito ligada ao lugar onde ela está, ao território. E a gente tem que ouvir esse território que está em torno para poder compreender as pessoas que estão na escola. Então, essa dica, cada escola é uma escola, me fez assim pensar, poxa, mas não é tudo igual, porque eu achava que aquele jeito de trabalhar fosse padronizado, e na verdade não é. A gente tem que ouvir as pessoas que estão ali e compreendê-las na sua realidade. Então, essa dica para mim fez muito sentido quando eu me deparei com a comunidade onde eu fui trabalhar, Agora, uma coisa que poderia ter me ajudado mais é assim, gente, tudo bem, a gente tem o conhecimento, enfim, mas você está lidando com crianças, muitas vezes, O pedagogo vai trabalhar com crianças, das mais pequenas até as que vão até o 5º ano. Tudo bem. Como que é esse universo infantil? Isso eu acho que teria me ajudado bastante. Porém, existe a questão da descoberta. Eu fui descobrindo, ainda estou descobrindo, como as crianças pensam, o que faz sentido para elas. Muitas vezes elas chegam, elas fazem uma coisa que eu penso, mas o que é isso? E uma coisa que me ajudou. Eu pergunto para elas, por que você fez dessa maneira? E sempre vem uma resposta lógica. Elas não são aleatórias. Então, assim, eu lembro de um menino que ele pegava assim, ele escrevia, aí ele passava várias páginas, escrevia mais um pouco. Aí passei várias páginas, eu olhei para ele e disse, mas por que você faz assim?
é para acabar logo. Eu assim, é mesmo? Então, assim, tinha uma lógica no que ele estava pensando. Não é a nossa lógica, claro, mas ele não está fazendo aquilo de maneira aleatória. E para você ensinar certas coisas, quando elas enxergam, né, as crianças enxergam que o que a gente está mostrando tem uma lógica, portanto faz sentido para elas, aí elas aprendem muito rápido. Muito rápido. Bacana, Débora. E isso que você fala é o que a gente sempre enfatiza do papel docente enquanto um papel também de pesquisador, né? É no fazer docente, nesse olhar investigativo, nessa observação diária, né? Descobrindo essas questões, como você falou, que a gente exerce essa função importante da pesquisa junto com o fazer docente. Muito bacana. Bom, você está firme, né? Cada vez mais firme na carreira docente, procurando se aperfeiçoar, pois está conosco no curso de pós-graduação, né? Finalizando essa semana, inclusive. Essa semana. A especialização aqui conosco em psicopedagogia. Então, gostaria que você nos dissesse o que te motivou a fazer o que faz. Porque você falou no começo, né, a questão de mudar a rota, porque, enfim, você estava sentindo essa necessidade de mudar a rota de educação, né, da educação superior para um outro lugar. Mas o que te motivou mesmo vir para essa área da pedagogia e, especialmente, o que continua te motivando a continuar, né? Eu penso que, assim, eu tenho muito interesse na construção do conhecimento, do raciocínio. Então, quando a criança mostra para mim a forma como ela pensa, como ela raciocina, isso para mim é encantador. Então, olha só como ela está construindo o mundo, como ela está enxergando. E, ao mesmo tempo que a gente pode ajudá-las, né, no seu desenvolvimento, elas nos ajudam muito, porque elas nos mostram, assim, possibilidades alternativas nas quais a gente nem tinha imaginado, a gente não tinha pensado. Porque elas são tão desarmadas diante do mundo, né? Elas têm uma maneira, assim, tão curiosa de enxergar as coisas, e elas fazem as perguntas certas, as perguntas que muitas vezes a gente já esqueceu de fazer, porque a gente ficou muito no automático. Então, eu penso que, assim, eu tive, claro, essa mudança profissional por questões, assim, questões profissionais mesmo, de como que eu poderia, né, planejar um novo trabalho, mas eu também escolhi com o coração, porque, poxa, esse lado de ver como raciocina, como pensa, como a gente pode ajudar a aprender, isso sempre me fascinou. Isso é uma coisa que, assim, eu vejo que dentro da pedagogia é a essência do pedagogo. A gente procurar observar o mundo a partir do conhecimento e de como a gente pode usar esse conhecimento. Como que a gente pode ter uma inovação ali, algo diferente, a imaginação, a criatividade. E é um mundo que é um mundo, assim, a meu ver, muito bonito. É um mundo lindo. Traz, assim, coisas maravilhosas. Eu lembro que, assim, eu construí o meu TCC, que foi sobre como que a gente pode ajudar as crianças a reconhecerem fake news, a partir de um menininho de 4 anos, que eu vi no EMEI, que toda história que a professora contava, ele perguntava assim, mas isso daí é verdade ou é mentira? E ele repetia isso muitas vezes. Aí eu pensei assim, nossa, olha, criança pequenininha, ela está recebendo a informação e ela pergunta se aquilo é de verdade ou de mentira. Os adultos não. Os adultos não estão fazendo isso.
e estão recebendo as fake news como se fossem verdade. Mas o olhar dessa criança não permite a ela que seja assim. Ela desconfia, ela pergunta. Que bacana, Débora, e com certeza, né, esse universo é muito fascinante. O universo da educação, trabalhar com pessoas, trabalhar com a construção do conhecimento, é algo que, sem dúvida, motiva a todos nós, né? Muito bonito a forma como você falou desse encantamento que você está experienciando nessa sua nova empreitada, né, da docência. Bom, como a gente falou no início, né, logo no início da nossa conversa, a gente vivia um contexto com transformações muito aceleradas, né, em todas as áreas. E, obviamente, que a nossa área da educação não fica de fora. Uhum. Então, eu te pergunto, que estratégias você utiliza para se manter atualizada sobre as transformações da nossa área? Quais estratégias, né? Quais conteúdos ou quais fontes você recorre para poder ir se atualizando de forma tão acelerada como as transformações que ocorrem? Olha, eu penso que existem algumas coisas que elas são, vamos dizer assim, fundamentais. Então, existem pessoas que pensaram a educação que elas são um tanto atemporais. Mesmo a gente tendo mudanças, essas pessoas, esses autores, teóricos que sejam, né, educadores, eles trazem para a gente experiências de vida e palavras, formas de encarar o universo da educação que dá para a gente aprender muito com eles, muito, não é? Além disso, é a questão da gente ter um olhar assim tanto etnográfico até, de observar onde a gente está, como aquele lugar funciona, como são aquelas pessoas. Então, quando eu comecei a lecionar para crianças, eu pensava assim, nossa, mas é um grupo social que eu não conheço muito. E como eu gostava muito de etnografia, fiz uns trabalhos assim que tinham a ver com esse universo, um dia eu pensei, poxa, mas na verdade é um grupo social diferente. Então vamos observar, observação participante, vamos observar como eles são, vamos ver o que eles trazem. E a gente vai se atualizando, mesmo a partir do que os estudantes trazem para a gente. Porque eles que trazem os desafios muitas vezes. Aí ele me traz um desafio. A partir daquele desafio, eu vou investigar aquilo ali, eu vou pensar, eu vou estudar. Muitas vezes ele faz uma pergunta e eu falo, olha, isso a Pro não sabe. E eu acho muito interessante porque as crianças de hoje, elas não têm problema com esse a Pro não sabe. Tá tudo bem a Pro não saber. Ó, a Pro não sabe, mas a Pro vai atrás disso, vamos ver, né? E hoje, na aula de hoje, alguns dias atrás, eu estava falando lá que os portugueses chegaram no Brasil, vieram de caravelas, como que eles vieram. Aí... mas como que eles chegaram aqui? Como eles conseguiram? Tinha um instrumento chamado astrolábio, navegavam pelas estrelas. E eu não sabia como funcionava exatamente um astrolábio. Mas eu pensei assim, tá bom, eles querem tanto saber isso, tanto, que eu vou aprender como que funciona um astrolábio. Aí hoje eu levei uns vídeos para eles, fiz uns desenhos, olha assim que funciona, entendemos, enfim, né? Então, a gente não tem mais aquela aula que é a aula pronta. A gente tem caminhos que a gente vai ter dentro da sala de aula, mas a partir da curiosidade, das perguntas e dos desafios que eles trazem para a gente vai em busca de estudar aquilo ali. Às vezes você vai precisar perguntar para um professor da área de tecnologia, porque eu não domino aquele assunto. E ele vai me ajudar.
Assim como um dos professores de tecnologia de informática já chegou para mim e falou assim, você pode me ajudar? Porque toda vez que eu vou fazer uma fila com eles, é uma confusão. Você pode fazer a fila e mostrar para mim como é? Falei, tá bom, eu faço. E fiz. Então, existe, acho que assim, principalmente quando você tem um corpo docente bom, um vai ajudar muito o outro. Enfim, sintetizando a resposta, é assim, a gente não tem mais nada tão pronto. A gente tem algumas coisas que estão lá que a gente vai ensinar, mas as crianças vão trazer para a gente caminhos inusitados. E aí cabe a gente buscar o conhecimento sobre aquilo ali para trazer para elas ideias, às vezes respostas, às vezes nem tanto, tá? Sobre as curiosidades que elas têm, porque esse que é o prazer da descoberta. Elas têm prazer de perguntar, de descobrir como aquilo funciona. E só para sintetizar a questão do astrolábio, quando eu contei, olha, por esse instrumento eles navegavam pelas estrelas. Aí uma menininha que tem TDAH, ela falou assim, então foi que nem os reis magos, seguiam a estrela. E aquilo ali, gente, maravilhoso. Ela fez uma associação que eu nunca pensei nisso. Nunca pensei. Eu saí dali pensando, nossa mesmo, né? Tem a ver, tem a ver. Dentro do universo dela, ela traduziu dessa maneira. A partir do repertório que ela já tinha. E é muito interessante isso que você traz, o quanto, né, nesse movimento acelerado de transformações, a pesquisa, né, o olhar atento, a observação, a partilha, né, uma formação continuada junto com os pares, com a troca de experiência, com a troca de ideias, ela é importante em todas as áreas, na área da educação, ela é fundamental. Né? Bom, a gente sabe, você bem enfatizou no começo da nossa conversa, que a nossa área é muito promissora, pois ninguém discorda que o desenvolvimento da sociedade tem como um dos pilares principais o acesso à educação, né, um acesso à educação de qualidade a todos e todas. E está colocado, portanto, a primordial importância da figura do professor para a sociedade. Professor, da professora, do pedagogo, da pedagoga. Inclusive, a gente salientou o quanto, né, nós temos essa demanda, essa necessidade e não suprida totalmente. Né? Então, está colocado essa importância social e essa necessidade desse profissional. No entanto, eu gostaria de escutar de você sobre quais as suas expectativas para o futuro da nossa área. Quais são as suas expectativas? O que você, na verdade, imagina? Quais deduções que você faz? Já, não só as expectativas, mas também algumas deduções que você já faz por estar na área, olhando para um futuro próximo. Olha, a gente falou bastante da questão de escola, né? Porque é o universo no qual eu estou. Mas algo importante que eu fui descobrindo dentro da pedagogia é que a pedagogia é uma graduação que ela pode te levar para lugares muito inusitados. Por exemplo, você tem lá a pedagogia hospitalar. É outro universo. Você tem ali o universo, por exemplo, da pedagogia, no qual a gente vai lidar com o treinamento de funcionários dentro de uma empresa. Pedagogia empresarial. E cada vez eles vão precisar mais disso, porque se o mundo muda toda hora, eles precisam acompanhar esse universo e se refazer a toda hora. Então, aquele pilar que a gente tem, assim, aprender a aprender, ele é muito verdadeiro. Só que para aprender a aprender, muitas vezes a gente vai precisar de um mediador. E esse é o professor.
né? Esse é o pedagogo. Então, o que eu vejo para o futuro é que nós precisamos já de muitos professores, nós vamos precisar mais ainda. E a gente já tem, né, muitas vezes dentro da pedagogia, campos que são campos muito promissores, mas que eles podem se fortalecer cada vez mais. Então, a pedagogia hospitalar, que é essencial, a pedagogia empresarial, que é muito importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas, sim, senso comum, ele pensa, ensinar fácil, qualquer um ensina. A gente viu na pandemia que não foi bem assim. Eu acho que nada no mundo nos ensinou tanto que não é qualquer pessoa que vai conseguir ensinar certas coisas quanto a pandemia, né? E dentro, vamos dizer, a partir, né, desse ponto, a gente pode verificar que certas áreas vão precisar cada vez mais do pedagogo. Por quê? Porque as pessoas estão tendo já, né, essa necessidade de sempre aprender mais e aprender mais de maneira acelerada. Porque, assim, existem alguns cursos que, se você aprender um software hoje, daqui a 2 meses ele já não vale mais. Já mudou tudo. Então, o conhecimento ele não pode ser só isso. Ele tem algo mais profundo. Na verdade, o conhecimento mesmo, ele reformula a nossa maneira de raciocinar. E isso é muito importante, até para dar conta, vamos dizer, dos desafios do século XXI, a gente precisa de mentes que pensem diferente. E para isso, elas precisam raciocinar de outra maneira. Perfeito, minha querida, perfeito. Agora, conta para a gente, Débora, vamos falar um pouco aqui diretamente do curso de Pedagogia e do Centro Universitário de São Camilo. Fala para a gente qual foi a importância do curso e do Centro Universitário de São Camilo para você, para a tua vida e para a tua profissão. Olha, eu penso que me deu assim uma base muito grande. De verdade, me deu uma base muito grande. Tempos atrás, as pessoas pensavam assim, é porque é um curso EAD, então o curso EAD, em relação ao presencial, não vai ter tanta qualidade. Não é bem assim. Não é mesmo. E eu aprendi coisas que hoje eu uso todo dia, toda hora. Então, por exemplo, educação matemática, eu me lembro que a professora, em um determinado momento, pediu para a gente construir um instrumento lá, matemático. Eu pensava, gente, mas eu não tenho assim, eu não sei construir nada. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu não sei fazer essas coisas. Mas o desafio que ela propôs, eu falei, vamos fazer. E eu construí ali um ábaco, enfim. Depois, quando eu fui para a sala de aula, que muitas vezes você não tem tanto recurso, dependendo da escola, da rede onde você está, aquilo fez muito sentido. E mesmo quando a gente está num lugar que tem recursos, construir as coisas é muito importante. Por quê? Porque a criança, ela tem, assim, gente, aquele orgulho de que foi ela que fez. Ela consegue compreender as etapas do processo, as partes daquele instrumento. Então, eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo assim simples, do quanto uma atividade que me foi dada ali na educação matemática, e que a princípio eu achava assim, nossa, não sei se eu vou conseguir fazer isso. O quanto que isso reformulou a minha maneira de pensar e de trabalhar. Então, assim, nossa, mudou muita coisa. Aí hoje, por exemplo, eu pego algumas coisas e falei, não, a gente pode construir, não a gente pode fazer. E eu não tinha essa forma de pensar.
Então, a graduação de Pedagogia na São Camilo, ela me trouxe, assim, tudo de bom do universo da teoria, tudo de bom, assim, do universo de vários educadores que têm muito a nos ensinar, mas ela me trouxe também muitas coisas boas da parte prática, que fazem, assim, toda a diferença de quando a gente vai para o chão de escola. Isso faz muita diferença. Então, eu também cheguei ali muitas vezes, sabendo construir um relatório, ou fazer, assim, o portfólio para uma criança, porque eu aprendi na graduação de São Camilo. E interessante, porque às vezes você chega em alguns lugares que a gente tem ali uma força de trabalho que, por muitos motivos na vida, pode não ter aprendido alguma dessas coisas. E você tem como contribuir. Você tem como trazer também alguma coisa para elas que estão ali. Então, isso é muito bom. Eu achei que foi, assim, um curso bem completo. Que legal, Débora. E a gente passou por muita coisa juntas, né? Foram 4 anos de uma trajetória muito bem construída e muito comprometida por sua parte, né? Da sua parte. Passamos pelo ENAD, a apolação de grau. Conta pra gente, né? Nesses 4 anos, você tem na lembrança algo marcante que marcou, que ficou, que você gostaria de compartilhar com o público? Olha, eu acho que, assim, houve muitos momentos importantes, de verdade. A gente teve, assim, há 4 anos, né? Não são 4 dias, vamos dizer assim. Mas, assim, o dia do ENAD, eu acho que foi importante, porque a gente esperou muito aquele dia, a gente se preparou muito para aquele dia, minha turma, né? Enfim, então, interessante. Para mim, em específico, foi interessante por quê? Porque eu trabalhava no ensino superior, eu preparava os alunos para o ENAD. Eu já cheguei a coordenar o curso que eu fui lá e trouxe uma ótima nota do ENAD para aquele curso. Muito bem, então eu sabia toda a importância que ele tinha institucionalmente, mas eu nunca tinha feito a prova do ENAD. Aí eu fui lá fazer. Aí eu fui pensando, assim, reconhecendo tudo que aqueles meus alunos que eu tinha preparado antes podem ter passado também. Eu passei pela mesma coisa que eles. Então, assim, para mim, naquele dia foi tão importante eu chegar ali, ter a tenda da São Camilo, as professoras, enfim. Eu fiquei pensando, poxa, realmente, né? Que legal, que importância que tinha, de repente, eu e outros professores estarem lá no dia em que os meus alunos foram fazer. Então, eu vivi o outro lado. Então, por causa disso, acho que foi para mim um momento importante, porque na minha carreira eu estava de um lado e, de repente, eu me vejo do outro. E esses dois lados, na verdade, se complementaram. Eles se completaram. Então, assim, eu fazer aquela prova foi para mim, olha como é que, pelo que os meus alunos passaram, o que eles enfrentaram, o que tinha aqui para eles, né? Então, foi um complemento, assim, bem importante. Foi um dia marcante, né? Foi sim. E o resultado também foi marcante, que foi um brilhante resultado que vocês trouxeram, né? Muito bom mesmo. Bom, tinha uma última pergunta planejada para você, mas, de certa forma, a Débora já respondeu isso, que é sobre as tendências do mercado da nossa área, né? Débora falou dessas outras áreas que estão se abrindo para o pedagogo, né? Pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, a pedagogia social, né? Enfim, então, penso que você já contemplou... Posso falar mais? Claro, fique à vontade. Educomunicação. Fala um pouco para a gente de educomunicação. Educomunicação, que é a sua área também, né? A junção das duas coisas. Verdade. Então, você juntar a pedagogia com a comunicação, o conhecimento sobre as mídias, de uma maneira geral,
conseguir, por exemplo, fazer vídeos que sejam vídeos educativos que interessem a criança, porque, gente, tem vídeo educativo que tá legal, falou tudo que tinha que falar, mas a criança olha para ela, aquilo ali não faz o menor sentido, tá? Agora, não, você tem uma animação, a animação tem o personagem, ela já parou para ver, ela quer ver mais. Então, essa também é uma tendência. E muitas vezes a pessoa que faz vídeo, enfim, ela sabe tudo tecnicamente, porém ela não conhece a mente, o universo da criança, que é o que os pedagogos muitas vezes vão conhecer para que aquele vídeo surta efeito para esse público, o público infantil. Então, essa área de comunicação eu também vejo ela como bem promissora para o pessoal da pedagogia. Que bom que você lembrou. É importante mesmo. Débora, a gente está caminhando para o final. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, ter aceito o nosso convite, ter trazido para a gente tantas reflexões importantes, tantas contribuições importantes para a gente pensar a carreira, né, do pedagogo, da pedagoga, a trajetória profissional depois do curso. Foi um bate-papo muito agradável e a gente agradece demais. E, com certeza, a gente enxerga, te escutando, né, o comprometimento. A gente conhece, enquanto aluno, o comprometimento que você teve em toda a sua trajetória de formação e esse mesmo comprometimento, essa mesma entrega e essa mesma paixão agora, né, trilhando essa carreira como pedagoga na educação básica. Parabéns, né, por essa trajetória que você está trilhando de maneira tão sólida. Parabéns pelo comprometimento com a área da educação. A gente deseja que você, enfim, tenha cada vez mais sucesso, minha querida. E muito obrigada pela presença. Mas sou eu que agradeço. Tão bom voltar aqui. Tão bom estar na faculdade da gente, né? Onde a gente estudou, onde a gente esteve, onde a gente conhece os professores. A gente se sente bem em casa. Que bom. E eu aproveito para deixar uma mensagem a todas e todos, né? Todas as pedagogas, a todos os pedagogos, em comemoração à celebração do dia da nossa profissão, que é o dia 20 de maio. Na figura da Débora e em nome de toda a equipe do curso de Pedagogia do Centro Universitário São Camilo, expresso nossa mais profunda gratidão pelo compromisso e dedicação que demonstram todos os dias. Não se esqueçam que a sua atuação profissional influencia de forma fundamental o desenvolvimento intelectual, emocional e social de crianças e jovens. Portanto, das novas gerações, né, Débora? E de que nós, docentes, somos agentes muito importantes no processo de transformação social, incentivando o pensamento crítico, a criatividade, o pensamento crítico, por exemplo, olhando, né, o que é verdade, o que não é, né? Incentivando o desenvolvimento da criatividade, o respeito, a solidariedade em oposição ao ódio, ao preconceito e à intolerância. Então, neste dia do pedagogo, da pedagoga, celebramos juntos e juntas nossas conquistas, mas também nossos desafios superados e os que virão, e as infinitas possibilidades, né, que estão aí no nosso caminho. Que possamos continuar a colaborar, a aprender e crescer juntos e juntas em busca de uma educação cada vez mais inclusiva, humanizada e transformadora. Parabéns a todas as pedagogas e todos os pedagogos por seu incansável trabalho e por fazerem a diferença no mundo da educação. Que esse dia seja repleto de reconhecimento, carinho e orgulho pelo trabalho que realizam. Agradeço também o apoio do Conexão Carreiras na gravação e peço aos ouvintes, né, e aos telespectadores, os que nos assistem ou por vídeo ou por áudio, que nos sigam no Instagram para mais novidades. @Conexão Carreiras São Camilo e também, se puderem,
sigam a página do curso de pedagogia no Instagram, @SãoCamiloPD. Bom, PET. Muito obrigada.